O Alexandre de Moraes ele continua trazendo as suas decisões pautadas em questões políticas. É nítida a perseguição e a abertura de inquéritos, a aceitação de denúncias contra todo e aquele que for favorável ao presidente Bolsonaro. E dessa vez não foi diferente. O Alexandre de Moraes defendeu em plenário a queixa-crime que foi apresentado por outra deputada, a Tabata Amaral, contra o Eduardo Bolsonaro. E olha só, ele foi declarado de. Foi acusado de declarações difamatórias. Só para você entender, lembra daquele caso dos absorventes? Foi aprovada uma lei que iria trazer a doação de absorventes para mulheres de baixa renda, onde Bolsonaro vetou. Eduardo Bolsonaro fez algumas declarações. Uma delas foi que a Tabata Amaral ela é bancada pelo Lehman, tá? Que tem uma fábrica de absorventes. Então, que ela poderia estar fazendo esse projeto de lei em benefício próprio. Em outra postagem também, ele falou que a Tabata Amaral defendia que fosse feita essas doações de absorventes, mas que seriam feitos com licitações da pior qualidade. Então, que fosse feito então um projeto para que fosse estabelecido a doação em dinheiro, para que as próprias mulheres pudessem fazer a aquisição do absorvente. Então, a Tabata Amaral ingressou com a ação, ela que era do PDT, ingressou com a ação, agora está no PSB, ingressou com a ação contra Eduardo Bolsonaro, pedindo que ele responda criminalmente por difamação contra a Tabata Amaral. Acontece que a Justiça de Primeira Instância falou que ele agiu dentro da sua imunidade parlamentar, afinal, o assunto que ele estava discutindo ali era referente ao seu mandato, era sobre um projeto de lei, tá? Afinal, ele estava falando sobre o projeto de lei dos absorventes, tá? E a Constituição estabelece ali dentro a imunidade parlamentar, ou seja, se eu estou falando de uma pauta, de um projeto, eu tenho imunidade, inclusive criminal, acerca desses temas. E a Justiça de Primeiro Grau mandou arquivar. Acontece que a Tabata recorreu e adivinha na mão de quem caiu? Alexandre de Moraes. E na mão de Alexandre de Moraes falou que Eduardo Bolsonaro foi misógino, criando um atrito em relação às mulheres e que ele extrapolou o seu limite parlamentar. Então, assim, se fosse o inverso, se for uma crítica da Tabata, ou uma crítica do Boulos, ou uma crítica da Gleisi Hoffmann contra o Eduardo Bolsonaro, e ele der entrada num processo, quando vai para a Justiça, vai para a mão do STF, você acha que qual seria a decisão? Seria no mesmo sentido? Será que a Justiça realmente é cega e imparcial no Brasil? Sei não, viu? Vamos lembrar que Sérgio Moro foi chamado de juiz ladrão e corrupto e perdeu o processo. Tá? Será que está dentro da imunidade parlamentar? Pois é. Cada cabeça uma sentença aqui e a gente percebe muito bem qual é o verdadeiro interesse desse pessoal. Bora trazer uma pauta aqui, tá? Essa matéria do Pleno News, essa aqui é a Miriam Leitão, tá, pessoal? A jornalista Miriam Leitão, ela simplesmente assim, eles já não têm mais como tentar defender o governo Lula. Já não estão conseguindo mais ter a noção e o senso crítico, já estão extrapolando o senso do ridículo ao tentar fazer as defesas sem qualquer argumentação técnica do governo Lula. Então a Miriam Leitão fez alegações descabidas e defendeu inclusive o aumento da gasolina. Tá? A jornalista afirmou que o combustível mais caro vai reduzir consumo e emissão de gases poluentes. Sabe, assim, chega a ser ridículo esse tipo de argumentação. Quem rebateu a jornalista Miriam Leitão foi a deputada federal Bia Kicis, que escreveu o seguinte: cobrar jornalismo ou assessoria de imprensa? O que ela está fazendo em relação a Lula? O Twitter de Miriam Leitão é esse aqui, ó: cobrar imposto da gasolina é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Miriam Leitão, do Globo, né? Aí a Bia Kicis colocou aqui que trata-se de uma assessoria de imprensa. Deixou de ser jornalismo. Só que é incrível, mas você vai se assustar. Sabe quem foi que rebateu a Miriam Leitão também?
A Gleisi Hoffmann, presidente do PT. A Gleisi Hoffmann falou que reonerar os combustíveis agora, ou seja, colocar imposto nos combustíveis de novo, é descumprir o compromisso de campanha. Então ela é contra Lula colocar novamente o imposto sobre os combustíveis. Vamos entender isso aqui. Durante o ano passado, os combustíveis estavam tendo um aumento exponencial, tá? Então, foi feito um estudo, é o que a gente chama de curva de Laffer, tá? O que acontece? Dentro desse estudo, constatou que a gasolina, ela não é um efeito isolado no seu preço alto. A gasolina, ela cria um efeito cascata, ou seja, se a gasolina estiver mais cara, o cara que busca a comida lá no Mato Grosso, em Goiás, que é produzida na soja, ela precisa de combustível para chegar aqui em São Paulo. O combustível onera o preço dos alimentos. A oneração dos preços dos alimentos faz a oneração do custo de vida das famílias, faz a oneração dos custos de produção. E a gente vira uma bola de neve e cria uma bolha inflacionária. Ou seja, o combustível é um dos grandes vilões para influenciar na inflação, tá? O que o Bolsonaro fez? Ele entendeu o seguinte: olha, se eu reduzir o imposto sobre o combustível, o preço das coisas vai tender a estagnar ou cair. Assim, vai ter mais venda de produtos. Tendo maior venda de produtos, eu consigo reduzir os impostos e ter arrecadação maior, porque eu vou produzir e vender mais. Então, vai ter uma série de benefícios para a população e para também a produção.